E eu queria entender de vocês, na visão dos dois, qual que é a importância do Estado para a população? Se existe uma importância aí, vai dar a opinião de vocês, começando pelo Igor aí. Contar uma boa história. Fazer com que as pessoas não se revoltem e não percebam que estão sendo exploradas todos os dias, né? A origem do Estado, se você for olhar, é uma origem basicamente de pessoas querendo se apropriar do trabalho de outras, né? E o que a gente tenta fazer nos vídeos é de uma forma divertida, uma forma simples das pessoas entenderem o que está acontecendo, por mais perigoso que seja, né? E para a pessoa entender de forma simples e didática, né? Boa. E na tua visão, você é um cara que, fala bastante, entende bastante de história. Onde você vê que o Estado começou e qual que foi a estratégia dele para conseguir tomar esse poder? Ah, legal. O Estado, ele vai ter várias teorias do seu início, né? Mas a versão mais aceita ali da primeira civilização, que é da Suméria, né? Que ali, onde é o Iraque hoje, tem 2 rios. E aí você pensa o seguinte, se você é um ser humano ainda muito do passado, que ainda não tem tecnologia, o que você precisa para desenvolver uma sociedade? Você precisa de água, né? Você precisa plantar as coisas, né? E aí, durante mais de 300 mil anos da nossa história, a gente tinha que caçar animal, comer animal, e era assim que a gente sobrevivia. Até que um dia a gente aprendeu a plantar no chão. E aí a gente encontrou uma área no Iraque ótima para fazer isso, que era no meio de 2 rios, né? O rio Tigres e Eufrates. E aí a gente começou a plantar, começou a se desenvolver, algumas pessoas começaram a ter produções, né? Estavam trabalhando, começaram a ter uma recompensa daquilo. Agora eles não precisavam mais ficar se mudando de um lugar para outro. Agora eles poderiam estabelecer aldeias, né? E nesse período, algumas pequenas aldeias começaram a ter produções menores e começaram a invadir outras aldeias. Até que um dia, um dos líderes desse grupo, existiam vários povos, né? O povo Acádio, que era um dos principais lá, conseguiu dominar todo mundo e falou, a partir de agora vocês pagam ou vocês morrem. E aí, assim, a gente tem a formação do primeiro estado, que aí vai dar origem ali a todas as civilizações da Mesopotâmia, né? Inclusive Babilônia, né? Que aí fica famoso por ser a primeira metrópole aí da história. Mas na sua visão, então, o Estado não é necessário para que uma população se desenvolva? Acredito que por muito tempo, por influência da literatura libertária, eu acredito que eu enxerguei que existem outras formas de se resolver uma sociedade. Mas que hoje a gente ainda não tem, de fato, organização suficiente para isso e não tem nem histórico para isso, né? Se a gente vai olhar que civilização que deu certo com uma total abolição de Estado. Uhum. E eu acho que isso é um questionamento muito válido. Mas se o princípio teórico que explica liberdade, libertarianismo, mostra que a gente tem como se organizar como sociedade, porque é a produção que gera riqueza e não a apropriação, né? Quando eu tomo riqueza de você, eu não gerei mais riqueza nesse processo, né? Então, só trocou de mãos, no Só caso. trocou de mãos. Então, o que tá gerando riqueza de fato? É quando eu peguei aqui um monte de trigo e aí criei um pão. Aqui eu tô gerando riqueza, né? Tô fazendo o meu trabalho, entrar em cima de uma coisa que a natureza me deu e a percepção do valor das outras pessoas vai aumentando com o passar do tempo, né? Então é isso que de fato gera riqueza para a sociedade. Só que eu acho que é um processo natural evoluindo. Se você parar para pensar, os seres humanos, eles lidam com a ideia de Estado de uma forma muito diferente com o passar do tempo. Se você vai olhar os primeiros grandes governantes, né? Um faraó no Egito, ele era tratado literalmente como uma extensão de Deus, sabe? Uhum. Aí a gente pula para século XVIII, a gente vai falar ali de Revolução Francesa, ali, né, no período absolutista. O rei, ele já não era mais a extensão de Deus, mas ele estava ali porque Deus tinha mandado ele estar ali. Então, você desobedecer a ele ainda era desobedecer a Deus. Aí tem Revolução Francesa, o pensamento iluminista, né? O pensamento iluminista foi a hora que as pessoas começaram a pensar assim: se pá, esse cara que tá governando não é isso tudo não, tá ligado? E aí as pessoas começam a questionar essa coisa. E hoje a gente chega num processo que basicamente ninguém acha que o governante tem nenhum pacto com o divino. Infelizmente algumas pessoas ainda têm, né? Esse pensamento não era pra ter mais, né? Mas hoje a gente entende que na verdade é só o resultado de um processo administrativo, onde a gente vai fazer ali a votação e a gente acredita que a popularidade vai colocar a pessoa mais capacitada no poder, o que também é outra ideia bizarra. Mas é isso. Eu acho que é um processo evolutivo, sabe? Acho que é questão de tempo. Uhum. E você, Felipe, vê o quê? Cara, eu demorei pra prestar atenção em política. E quando eu
prestei atenção, eu comecei a ter ódio de política. Na minha cabeça era muito... Só tem parasita safado roubando o povo. Hoje, eu ainda penso assim, né? Esse é um problema. Mas, quando você começa a estudar um pouquinho mais da estrutura, de como funciona o Estado, como funciona a economia, eu vejo que o Estado ele tem um papel, que é justamente ele entrar nas imperfeições. O capitalismo é imperfeito, a própria economia ela tem dificuldades. Então, o Estado tem um papel pequeno. Na minha visão, o Estado ele tem que ser aquele que resolve pequenos problemas e não o que é no Brasil. Que o Estado se mete em tudo. Então, tudo o governo quer colocar uma empresa do Estado. Ah, a internet, vamos ter uma empresa do Estado? Vamos regular o Estado? Vamos fazer não sei o quê? Então, o Estado que a gente tem hoje, principalmente no Brasil, para mim, é um monte de parasita que, em vez de resolver os problemas que eles deveriam resolver, eles estão criando outros. Acho que outro ponto importante também é que a própria população vê o Estado como o pai delas. Não, que o Estado vai me prover, que o Estado vai me dar, que o Estado vai resolver. Quando, na verdade, o que o Estado deveria fazer é atrapalhar minimamente as pessoas para que elas façam as próprias coisas e não ficar esperando que o Estado vai fazer por elas, que a real é que ele vai tirar muito mais do que vai te dar, né? Existem muitas pessoas que acabam comentando que o Estado quer o enfraquecimento das famílias. Quando você não tem uma família forte, você não tem uma família numerosa, o Estado vai colocar esse papel como pai de todos e as pessoas vão acabar sendo mais alienadas consequentemente. Vocês concordam com isso? Qual que é a visão de vocês sobre essa afirmação? Isso é uma visão marxista, né? Inclusive, tipo, se você for olhar, tanto Marx como Engels, eles apontavam exatamente essa ideia de que a nação forte era uma família por si só, né? Então, tipo, o enfraquecimento da família faz com que o indivíduo se torne fraco perante a sociedade, né? Então, consequentemente, deixa o governante mais poderoso. E quando você para pra olhar o atual cenário também, virou futebol, né? Então tem gente que torce pro time A e pro time B. E aí, a torcida é tão pesada que os caras não gostam de você porque você não torce pro mesmo time. Sabe quando você vê as torcidas organizadas, que o cara vê uma camisa diferente, o cara quer sair na mão? Hoje, virou a mesma coisa. Então, a minha família é de esquerda. A sua família é a família de direita. A gente tem que se odiar. É algo que virou normalizado. E o maior perigo disso é que a gente acaba perdendo a simples noção do que é certo e errado, né? Chega um ponto hoje que quando alguém aparece na internet, alvo de um escândalo, cometeu um crime, alguma coisa desse tipo, a primeira pessoa quer saber... Beleza, ele é de direita ou de esquerda? Pra você depois votou eu em vou quem, emitir né? a opinião. A opinião depende se a pessoa concorda ou não com você. Verdade, é. Eu vi uns tempos atrás que aquele Rodrigo Góes estava viralizando, né? O cara do Fake Nery. Aí o Felipe Neto fez um tweet falando assim, antes de eu... agora eu não lembro exatamente as palavras, mas falou que queria saber se ele era de direita ou de esquerda pra poder falar alguma coisa sobre ele, né? Então... Até nas Olimpíadas aconteceu isso, né? A galera que tava ganhando ouro, tava ganhando muita mídia. E aí o próprio Felipe Neto, parece que ele perguntou pra uma ginástica lá se ela era bolsonarista ou não, porque ela tinha curtido uma postagem no Instagram, alguma coisa assim. Então assim, eu vou comemorar a sua medalha. Mas você votou em quem? Aí, né, meu amigo? Será que é a medalha que você quer comemorar ou porque eu sou da mesma turma que você? Exato. Às vezes o cara pensa, não, vou ver antes pra saber se eu vou postar. Se for de uma opinião política contrária, eu não vou nem postar essa pessoa porque eu sei que ela vai conseguir mídia com isso e com mídia ela vai ganhar dinheiro, então não quero saber. Ela trouxe uma medalha pro Brasil, mas se ela não concordar comigo, eu quero mesmo que vá pra puta que... Você riu, mas é bem assim mesmo. A gente costuma fazer um conteúdo um pouquinho mais ácido também, né? Então, criticando o atual governo, mostrando coisas que não deveriam estar acontecendo. E assim, são fatos, né? Nem sempre é uma opinião. A gente é esculachado assim, com os xingamentos que eu nem sei o que significa. E muitas vezes, quando a gente tá postando, a gente tá, de certa forma, prestando ali um serviço de resumir várias notícias, ajudar a pessoa a se manter bem atualizada, mas a partir do momento que ela olha pra você e fala assim, ele pensa diferente de mim, ela já faz questão de botar lá, tô deixando de seguir. Tá tudo invalidado. Tipo, beleza, você tá aqui pelo quê? Você tá aqui porque você acredita que o conteúdo que eu tô te entregando tem valor? Ou você tá aqui pra virar um fã, uma pessoa que não questiona nada, que tem que concordar com tudo, sabe? As pessoas estão tendo muita dificuldade hoje de entender que dá pra discordar e continuar conversando, né? Até esses dias aí o Diego veio aqui no podcast, ele gravou um vídeo, quanto é que vocês ganham por mês, sei lá o quê. Aí nos comentários veio um cara assim, não, que eu acompanhava os Gêmeos, mas eu parei de seguir porque eles falam sobre política e eu não gosto de quem fala. Mas não é que a gente fala sobre política, é que a gente não concorda com o que ele quer, né, Renan? Exatamente. Você não fala bem do político de estimação dele. Que a gente vai lá, grava, não, que o Lula aumenta o imposto, que tá uma merda, e o cara, não, já não gosto mais dos Gêmeos. O Gym Max é a assinatura premium, nosso aplicativo de NAI, onde você consegue receber relatórios toda semana falando sobre as empresas, fundos imobiliários. E agora, novidade, estamos com vídeos também falando sobre o mercado financeiro para você conseguir investir melhor através do Gym Max.
Fora isso, temos também cotação, preço teto das ações, fundos imobiliários, para você conseguir pagar mais barato, e tudo isso por um preço absurdamente baixo, R$10,80 por mês no plano anual. Vai subir em breve, então assine aí o Gym Max para acompanhar tudo isso.